Boa tarde, Rádio Barreirinha. Aqui quem fala é Zuleika Tani, presidente da cooperativa Conexão Novo Mundo, que traz todas as segundas-feiras, 13 horas horário do Brasil, 17 horas horário de Portugal e toda a Europa, trazendo as informações sobre o nosso programa Conexão Novo Mundo, aquele que trata, que fala sobre temas diferenciados, sobre palestras. Afinal de contas, a nossa cooperativa Conexão Novo Mundo, pioneira, ela traz até vocês muitas informações daquilo que acontece hoje, na atualidade. O que a sua empresa precisa agora para poder melhorar, estabelecer uma conexão saudável com seus funcionários e principalmente com seus clientes. Sabemos que trabalhamos de pessoas para pessoas, não importa se é CNPJ, se é CPF, o importante é que nós estamos todos conectados nessa grande rede de comunicação que existe no mundo, pelo mundo. E nós que somos do Brasil, nós tivemos uma honra, uma oportunidade, de quando nós iniciamos essa cooperativa, nosso primeiro evento foi realizado nos Estados Unidos, em Orlando. Isso mesmo, nós tivemos o privilégio de estarmos aí com vocês e trazendo toda essa energia, essa contribuição. Nós estávamos no Brasil e ali muitos de nós, não, inclusive eu, não conhecia os Estados Unidos e foi uma grande comemoração nós termos feito esse feito com o primeiro evento conquistado já ao mundo. Depois disso vieram vários outros eventos, outros lugares que nós estivemos atuando, e hoje nós temos palestrantes que estão também espalhados pelo mundo. Então, se você quer ter acesso a todo esse plus de informações, acompanhe a gente. Acompanhe a Rádio Barreirinha, todas as segundas-feiras estamos aqui, prontos para poder interagir com vocês. Já sabe, tem alguma dúvida, quer conversar alguma coisa, manda uma mensagem. É muito bom a gente saber quem está nos ouvindo e como que a gente pode estar impactando todo mundo nesse momento. Nós viemos de 3, hoje é o terceiro programa que nós trouxemos para vocês, então relembrando um pouquinho de tudo que a gente já fez. O primeiro programa, O Poder das Escolhas, FIFA com Propósito, foi realizado já 3 semanas atrás, onde nós fizemos uma conscientização das decisões. Como introduzir a importância de diferentes dimensões da vida no nosso poder de decisão. E como que a gente faz essas escolhas, que elas estão alinhadas com nossos valores, que a Márcia trouxe para nós, e discorreu sobre vários temas, deu vários insights, várias dicas daquilo que a gente poderia estar fazendo. Eu falei sobre gestão do tempo, e como que a gente podia alinhar essas ações com o propósito de vida. Afinal de contas, quando a gente fala do tempo, esse bem tão precioso que nós temos, ele nos fortalece, ele nos demonstra, ele nos alcança de uma forma muito significativa. E a Soraya, falando sobre sustentabilidade, como escolha diária, começando no individual para alcançar o objetivo. E nós tivemos o objetivo desse nosso primeiro programa, mostrar que a vida é de resultado de escolhas, e que essas escolhas devem estar alinhadas com propósito e com equilíbrio. Então, tudo isso a gente trouxe aí nessas primeiros momentos, primeiras semanas que nós estivemos aqui falando com vocês. Depois nós tivemos semana passada eu não pude estar presente, mas as meninas fizeram as suas colocações, fizeram as suas opiniões, trouxe todo o seu conhecimento para poder trazer para nós essa conversa gostosa, esse objetivo de trazer tudo isso. Já achei aqui, semana passada elas falaram sobre o equilíbrio para a ação, os caminhos sustentáveis no cotidiano, trazendo para o foco, para a gente aproveitar um pouco mais quais são os caminhos sustentáveis do cotidiano, né? Como a gente pode estar trabalhando tudo isso? As decisões práticas que a Márcia trouxe para a gente, da vida pessoal, que aumenta a produtividade, que aumenta o bem-estar. E eles trouxeram uma grande proposta de adoção de atitudes sustentáveis na rotina, mesmo com pouco tempo, que a gente podia estar fazendo, e podia estar transmutando em tudo isso que nós estamos fazendo, e que a gente possa estar
transformando o mundo. Então, essa sequência desses 3 programas que estão sendo feitos, eles estão trazendo para nós esse movimento de identificação, de mudanças, de interpretar, de saber aquilo que está acontecendo e como que a gente vai interagir nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. E hoje, nesse nosso terceiro programa, é exatamente para falar sobre a conexão como um todo, né? Qual é o impacto coletivo das escolhas individuais, para poder concluir toda essa série que foi feita, as 2 primeiras semanas que já foram realizadas, e hoje o nosso terceiro programa, para encerrar esse nosso projeto de 3 programas que nós instituímos aí no passado. Aqui no Brasil, muito frio, hoje até saiu um solzinho, mas nós estamos aqui todos encapotados, com muita lã, efetivamente, para poder nos aquecer, e a Soraya está na Europa, num calor imenso, nós estamos aí para o outro. Eu estou rouca, estou com tosse, e ela lá, muito feliz, ou não, não sei, depende, né, de cada um, o que está. Para mim, que está frio, é claro que eu vou falar que lá está bom, de repente, para ela vai falar que é assim, não sei. Mas trazer aqui muita alegria. Soraya, seja bem-vinda aqui ao nosso programa de hoje. Obrigada, Zu. Muito obrigada. O calor realmente está bem acentuado, mas eu sou aquela que acha que tudo acontece porque a gente está na estação. Então, se nós estamos no verão, não posso esperar outra coisa que não seja um calor. Óbvio que o calor vem mudando, né? Com todos os movimentos da Terra e todas as mudanças que a gente vem passando. O calor tá, eu diria que no termo carioca a chapa tá quentíssima. Está assando. Eu acho que esses últimos 3 dias me surpreenderam. Eu moro aqui há 8 anos e ainda não tinha sentido um calor com essa intensidade. Não, é um bafo quente que você não está entendendo. Mas tudo bem, a gente sobrevive. Gente, boa tarde, que eu estou aqui falando sobre o calor. Mandei boa tarde a todo mundo, aos nossos ouvintes, a todos vocês. Boa tarde, Márcia, que acabou de chegar. Zu, um beijão para você. Que bom que você está aí no seu friozinho, fresquinha, de boa. Mas tudo bem, eu estou feliz aqui com o meu calor, tá? Que bom, é isso aí, Soraya, cada um no seu cantinho, do seu jeitinho, muito bom. Márcia, boa tarde, bem-vinda. Gente, antes de mais nada, já me conta também como está a temperatura aí. A gente já falou que aqui em São Paulo está frio, apesar que agora está com solzinho, se você sai lá fora está frio, mas se você vem para São está quente, né? Mas um quentinho. Se a gente vem para a sombra, está aí que está um frio normal. E a Soraya está lá num calor muito gostoso, abafo, estou falando gostoso, mas abafado, pelo que ela falou, até a forma como ela expressou, a gente já sentiu esse bafo que está aí, imagina. E agora eu queria saber de você também, tá aí, como está o seu tempo aí por aí? Boa tarde, Zu. Boa tarde, Soraya. Estava com saudade. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu sou daqui de Belém do Pará, no norte do Brasil, na Amazônia, que aqui a temperatura, a diferença do inverno para o verão é que chove mais e que chove menos. A temperatura é o tempo todo muito quente, muito úmida, mas eu te confesso que eu estou preocupada, sabe? Porque está muito quente dessa vez. Aqui é a fase, julho, diferente de São Paulo do Sul. A gente está próximo ao... Ai, agora esqueci, mas bem no Equador, próximo ao Equador, e aí fica parecido com a Europa, com Portugal. Julho aqui é mais quente, é o nosso verão amazônico. Chove menos e o sol é forte, sol bonito. E eu te confesso que toda vez que eu saio, quando eu estou fora do ar-condicionado, está mais quente, sabe? Eu acho que realmente essa coisa da mudança de temperatura do planeta está fazendo diferença. E olha que a gente está só no começo do mês. Lá para o final do mês, início de agosto, que a coisa... Então, eu estou aqui com calorzinho, mas eu não saio do ar-condicionado. Agosto é que é assim, a prova dos 9, digamos assim, das pessoas mais antigas como eu, porque agosto é algo bizarro de tão calor que é. Mas, enfim, já começamos bem, tudo bem, estamos no verão, estamos dentro da chapa quente, assa aqui, vira um pouquinho, né? E dá tudo certo no final.
É isso aí, então, para lá para o nosso programa de hoje? Vamos! Vamos nos conectar, nós e o mundo? Eu e o mundo, cada um? Alguém quer começar a falar? Pode começar, Soraya. Tá dando tosse em mim, tá coçando a garganta, tanto a minha quanto a da Azul. Pode começar, Zuleika. Fala de você. Deixa a Azul voltar, coitada. Ela tá gripada, porque ela tá frio, né? A gente aqui não. Ela estava falando, ela colocou que a gente hoje terminaria o nosso terceiro episódio, colocando um pouquinho assim das escolhas individuais e os resultados coletivos, né? E a gente está falando aqui do clima, está falando desse calorão e tal, aqui, aí, o frio dela, e assim, né? A gente sempre teve as quatro estações do ano, né? Isso é óbvio que é uma coisa normal, e cada um com as suas características. Você está mais perto você tem uma temperatura muito próxima, que está muito próxima do Equador, é totalmente diferente do Sudeste, é totalmente diferente do Sul, totalmente diferente daqui nem tanto, que a gente está mais ou menos na mesma linha, né? Enfim, mas o que acontece? As escolhas individuais. Nossas escolhas nesses últimos 2 séculos, desde o início, final do século XIX, início do século XX, quando a gente começa com a industrialização, a Europa primeiro, o Brasil um pouco depois, mas os movimentos que nós fizemos foram movimentos muito fortes, né? No sentido de produzir mesmo, de transformar, a gente transformou absolutamente tudo que a gente viu pela frente, né? Legal, porque foram várias tecnologias que nós melhoramos, vários processos que a gente inventou, que a gente foi criando alternativas, mas houve também uma dissociação muito forte nesse mesmo movimento da gente com a natureza, né? Ou seja, a gente entendeu que não éramos parte dela, então que a gente podia usar e abusar dela para o nosso conforto e para as nossas escolhas, e a gente foi fazendo essas escolhas produtivas de transforma daqui, transforma dali, vendendo a ideia de que o conforto, a alegria, a felicidade estava exatamente nesses consumos dessas transformações. De alguma forma, eu bato palma para a gente, porque a gente evoluiu bastante, mas eu acho que a gente evoluiu abrindo mão de uma coisa que não era bem isso que a gente deveria ter feito, sabe? Que é abrir mão da gente mesmo dentro do contexto da natureza. Porque, assim, na verdade, a gente é feito da mesma forma que a folhinha, que o animal, que tudo, né? Então, poeira das estrelas, tudo igualzinho, cada um dentro do seu processo evolutivo e cada um dentro da sua característica, já que não tem ninguém igual a ninguém, nem nenhuma folhinha igual a outra. Mas dentro desse contexto que eu estava falando, das nossas escolhas individuais e esses processos todos pelos quais nós passamos, a gente acabou esgotando muita coisa, né? E dando aí uma incumbência desnecessária e desrespeitosa para a Terra, no sentido de usar e abusar dela. Aí, assim, a gente, quando usa e abusa, a gente, em qualquer situação, não precisa ser a gente e a Terra, a gente com outra pessoa, a gente dentro do trabalho, a gente dentro da família, usou e abusou, em algum momento, essa história é retribuída para você de alguma forma. Então, assim, na verdade, a Terra, nesse movimento todo que a gente está vendo, existe alguma coisa que é natural da própria transformação dela, e óbvio, isso é inegável, mas existe um descompromisso, sei lá se existe essa palavra, mas uma falta de compromisso nossa com essa característica de que podemos tudo, e essa falta de compromisso é em relação a isso, nós podemos tudo que nos traz conforto. Mas, de novo, assim, né, não foi uma boa escolha, porque o nosso conforto está custando muito caro para todo mundo. E o que é muito engraçado, que cada um que tem mais conforto, todos que têm muito conforto, normalmente, acho que de uma forma geral não dá para a gente errar, o que está lá na beirinha, digamos assim, do processo de consumo,
é quem paga mais caro, né? Porque essas mudanças climáticas, que assim, Ozu, é porque eu comecei, ela me falou para eu começar, eu falei assim, das nossas escolhas individuais, e me conectei com o que a gente está falando, que é a questão do clima. Enfim, as pessoas com menor condição financeira e os países mais pobres são os primeiros que pagam o pato muito, assim, uma conta altíssima, né? Porque todos os movimentos inadequados, por exemplo, esse calor que eu estou sentindo aqui, eu não tenho ar-condicionado na minha casa, mas eu tenho uma casa que é confortável, tenho não, né? Não é minha, mas eu posso pagar um lugar para eu viver que é confortável. Mas eu não tenho ar-condicionado aqui, no máximo eu tenho um ventiladorzinho pequenininho, assim, uma coisinha assim. Mas isso para dizer o seguinte, que em vários lugares, como no Brasil, principalmente no Rio, a minha casa no Rio tem ar-condicionado. Era impensável não ter o ar-condicionado, por quê? Porque fica insuportável às vezes, né? Mas insuportável para quem, né, cara pálida? Porque eu tenho ar-condicionado lá, não tenho aqui, experimento entender o que passam as pessoas que não têm a possibilidade de se proteger do excesso de calor, se proteger do excesso de frio, que normalmente não tem sequer onde morar, que dirá ar-condicionado, ventilador, e uma coisa muito séria, né, assim, que eu acho que para mim é um ponto de referência, e foi até a minha irmã que me ensinou isso um dia, no Rio de Janeiro, ela falou assim, toda vez que você sair, leva água, eu sou contra usar um copinho plástico ou garrafa plástica, né, pelas razões óbvias, eu tenho as minhas coisas que eu carrego comigo o tempo inteiro. Ela leva porque as pessoas estão morrendo de sede na rua, porque aí você não para pensar que aquele indigente ele precisa de água, minimamente, né? E aí, por isso, ele é o primeiro a ser atingido com as ondas, seja de frio, seja de calor. E essas ondas, elas estão mais intensas pelas razões óbvias que a ciência vem falando para a gente há mais de 30, 40, 50 anos. Talvez a minha idade, olha que eu tenho idade para caramba, já se falava nisso, só que de uma forma menos enfática, né? Então, eu diria que as nossas ações individuais e escolhas individuais é que nos trouxeram a esse resultado coletivo de mal-estar, sendo que quem passa um mal-estar maior é exatamente aquele que mais precisa. Os países que não têm condição também, que são muito mega blaster explorados, e que os países mais desenvolvidos e falam assim, meu resíduo está todo resolvido, e manda resíduo para um país pobre, esses países são os primeiros a sentirem também, e eles não têm ferramenta para reagir. E é isso que eu estou colocando de comparação. A minha casa aqui, eu não tenho as ferramentas necessárias para me confortar desse calor. Mas, ok, eu estou lidando com ele de boa, porque eu sou parte do problema. Eu também contribuí para, de alguma forma, essa situação acontecer. E não acho nada injusto eu não ter aqui um ar-condicionado, por razões outras, que nem parei para pensar o porquê, mas, obviamente, ela é parte do financeiro, porque aqui não é uma cultura, então as casas não estão preparadas nem para isso, nem para aquilo, e então a gente acaba se expondo. Mas é isso, eu acho que o que pode, no meu ponto de vista, finalizar um pouco a nossa conversa desses 3 dias, acho que caiu como uma luva, como sempre, né? A gente começa a conversar do nada, e aí a gente vai e faz uma conexão, né? Então, acho que isso conecta muitíssimo bem que as nossas atitudes todas, elas importam e influenciam o coletivo. Então, somos todos responsáveis. Você é responsável, eu sou responsável, é todo mundo. Não é só o governo, não é só a indústria, não é só a empresa, não, é todo mundo mesmo. E aí a gente ainda entra, né? Ainda convive com uma história de, digamos aí, no mundo de extremismos absurdos, né? Que ainda pioram, porque uma guerra, em todos os sentidos, ela contribui sem sombra de dúvida, para todos os pilares que envolvem a sustentabilidade, dizendo assim, quebrei o teu pilar, tá? Caiu. No caso, caiu. Enfim, é isso. Desculpa se não eu fico falando. Vai lá, Márcia. Olha, eu participei essa semana no Encontro Brasileiro de Administração, que foi aqui em Belém, porque o Pará está na moda. Está na moda por conta do encontro da ONU
para Clima, a COP30, que vai acontecer de 10 a 20 de novembro. E aí a discussão foi muito em torno do ESG, da sustentabilidade, da bioeconomia. E dos painéis, houve uma fala que ficou muito na minha cabeça. Muita gente não tem nem a consciência disso. Não entende nem o que é o ESG, qual é a sigla, quais são... sente o calor, mas não entende, não reflete, não se pergunta, não vai atrás. Isso ficou muito patente para mim, né? Essa questão das pessoas não refletirem. E em um outro painel, se falou que o grande legado desse encontro aqui na Amazônia, além de entender a Amazônia, porque ela é o celeiro, ela vai resfriar, ela ajuda a controlar, impacta em todo o planeta, porque ela entrega, o maior reservatório de água doce, ela entrega chuvas em todo o planeta, inclusive aqui, e quando tem El Niño, Laninha, tem os problemas lá no Rio Grande do Sul, né? Inunda no Rio Grande do Sul por conta da chuva, que já está começando a chover de novo. Não na mesma forma como foi da vez passada, mas já está chovendo. E que o grande legado desse encontro vai ser essa consciência, porque eu sou de uma geração também próxima à sua, e nós éramos... essa geração, ela não pensava, não tinha essa consciência, não se falava. E eu também ouvi uma fala e eu concordo, de que nós estávamos de costa para a floresta. E agora, essa nova geração é uma geração que vem precisando resolver essa questão da sustentabilidade, sentido na pele, mas com essa busca do propósito, essa busca de resolver o problema, ela vai estar lado a lado com a floresta, e por isso vai se ter maior consciência, vai ser um novo passo, não que vai se resolver, porque já se discute esse tema há muito tempo, mas das últimas COP de Paris se deu prazos e não foram cumpridas, ainda tem gente negando, como o presidente dos Estados Unidos, que diz que isso é uma falácia e não virá COP30, mas tem muita gente também, não dá para dizer que, apesar dos Estados Unidos ser muito importante, não dá para dizer que ele tem a hegemonia mais, porque está aí a China e está aí outros players. Pois bem, essa questão vieram duas reflexões, dois insights quando você falou, né, da questão de que nós somos privilegiadas, porque eu tenho ventilador, eu tenho ar-condicionado, mas quem não tem, além de estar passando pela questão do desconforto, tem a saúde. Eu sou uma que, se ficar nesse calor muito grande, eu tenho enxaquecas horrorosas. Então, eu preciso estar me refrescando, tomando água, estar num ambiente que seja mais saudável, para que eu não adoeça. Tem esse aspecto da saúde, né? Como você diz, assim, não estão bebendo água. Então, e eu sei que na Europa tem velhinhos tendo insolação e falecendo disso quando está muito quente. Assim como também tem as queimadas, né? E as queimadas aqui da floresta são responsáveis também pelo aquecimento, de uma forma significativa. Gente que vem com o intuito de desmatar para colocar o boi, porque precisa alimentar o mundo, porque o Brasil também é celeiro do mundo, ou quer implementar grãos e precisa alimentar e precisa rodar economicamente, essas pessoas também estão contribuindo, assim como os bois, quando arrotam, né, quando ruminam, também são gases que aquecem, que aumentam o efeito estufa. E precisa... E uma das soluções
né, trazidas, essa consciência, e sim, cada um fazer um pouquinho, porque tem aquela história do beija-flor, que leva um gotinho, que vai lá na água, pega uma gotinha de água e coloca lá no fogo. E essa faz toda a diferença, porque quando a gente fala, a gente acha que não está impactando, mas quem sabe alguém não está ouvindo e tendo insight. Ou eu, quando reciclo todos os meus quando faço a reciclagem do papel, das garrafas, do meu eletrônico, eu também estou fazendo um pouquinho, mas contribuindo. Quando eu faço parte de ações de ONGs, eu estou contribuindo. E quando eu estudo e divulgo e vou para painéis, para ouvir painéis desse tema, eu também estou sendo sustentável. Então, a esperança é que isso vá, uma esperança e uma necessidade, né? Mas que isso venha com energias alternativas, como usar a luz solar ou o eólico, que também o Brasil é muito, o Nordeste do Brasil é muito farto em possibilidades, e que aqui também a questão está usando muito as placas, né, solares, mas que ainda precisa se caminhar muito, né? Você precisa caminhar muito, mas se você tomar a decisão de fazer a diferença, isso vai ajudar a impactar de alguma forma. E é uma decisão sua, né? E é uma tomada de decisão sua. Eu vejo nesse contexto todo muito bem lembrado por vocês duas, quando a gente era adolescente, quando a gente era criança, nós não tínhamos essa consciência, ponto. Não adianta a gente querer voltar atrás, tentar mudar, porque nós não tínhamos, a gente achava que era uma fonte inescutável, assim como tantas outras coisas que a gente não tinha consciência, que hoje a gente tem. A partir da conscientização é que começa a mudança. Se a gente não sabe que estava errado, vai continuar sendo errado e ponto. Hoje a gente já sabe. E as escolas, elas estão com um movimento muito grande de projetos voltados para a sustentabilidade. É claro que ainda de uma forma muito embrionária, falando muito mais de material reciclável do que qualquer outra coisa, mas é o começo da conscientização. E os estudos que estão sendo feitos, né, os novos cursos que estão sendo criados, quando a gente fala de meio ambiente, de ESG, de reconhecimento, até quando se fala hoje, né, quando a gente fala em como ser consultor, os consultores aí dentro das empresas, eles têm que passar por um processo de estudo de ESG para entender como aplicar isso dentro das empresas, extrapolando, né, o meio ambiente. E isso é uma forma muito positiva, pelo que eu vejo, desse novo formato de conscientização e de mudança. Mas aí tem também uma questão que eu creio que a gente pode também entrar, porque, afinal de contas, era o meu tema dessa semana, é quando a gente pensa na ética. Como que a ética pode ser disso tudo? Então, dizer que a pessoa tem ética ou não, a gente sabe que ética é algo, valores que ela vai mudar durante a sociedade, conforme a sociedade vai se transformando, os conceitos de ética são mudados, assim como questões morais, né? Então, essa transformação que era ético antes, hoje não é mais. O que antes era permitido, e aí a gente entra numa questão de diversidade, de acessibilidade, o que antes era super normal, se o coleguinha está numa cadeira de rodas, ele não vai no passeio e está tudo bem. Ele ficava dentro da escola, a gente ia para os passeios, e essas pessoas que... E não era nem a questão que ele nasceu com alguma coisa que está numa cadeira de rodas. Não, ele estava jogando bola, engessou a perna, não pode andar, está na cadeira de rodas. Ele simplesmente era excluído dos passeios. Eu não sei se vocês se lembram disso. Na minha época era muito isso. Se excluía. Hoje a gente sabe que, quando a gente fala de sustentabilidade, não é uma questão de exclusão, é uma questão de necessidade de conscientização. Então, as pessoas vão falar que não vão fazer isso, não vão fazer aquilo, que vão deixar de lado tal coisa, não é só assim, pronto, não quero, estou de mal, come sal na panela de mingau.
Voltando para tudo da infância, a gente lembra também das brincadeiras de infância. Não tinha nexo nenhum nisso para a gente falar. Hoje não, a gente precisa pensar também que não é só eu vou chocar álcool no lixo que não é reciclável, porque eu estou com preguiça de ir até lá, não quero quartar, não quero aquilo. É uma questão ética, uma questão moral, porque o planeta precisa para ter a continuidade da nossa espécie, continuidade. E aí, infelizmente, a gente ainda ouve, mas até agora o ser humano já tem um jeito, alguém vai criar alguma coisa que vai sumir com lixo, que vai ter um negócio que vai estar tudo certo, que a gente não precisa se preocupar com isso. Eu acho que essa questão ética e moral a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente precisa, pode falar. Tem duas questões. E tem uma questão mais séria, por exemplo, a IA foi um outro tema muito discutido, e está cada vez mais forte, ela pode ser usada como ferramenta, mas um tema que ainda não está se falando, mas que vai precisar ser visto, é que o resfriamento desses servidores são feitos todos com água, e água potável. E aí? Né? Como é que vai ser isso? Ok, e não se está falando, até pelas próprias empresas, grandes empresas de IA, que têm uma força muito grande, elas não tocam no assunto, mas logo vai ser começar a discutir a respeito dos impactos que a IA traz. E outra coisa é que o S do ESG é social, né? É um ponto também, são pontos que dentro do acordo precisam ser tocados. Então, acessibilidade ao que tem limitações, né? Não é que ele seja incapaz, é que ele tem limitações, ou de movimento, ou de visão, ou de escuta, ou os neurodivergentes, que precisam ser incluídos, mas também os LGBTQIPN+, as mulheres e os negros, né? Os negros, os indígenas, todos esses precisam ser incluídos e precisam ser considerados, porque tudo conecta, né? O meio ambiente impactando no homem, na humanidade, e vice-versa, e você precisar organizar suas empresas, que é a governança, para que isso se dê da melhor maneira, ou de uma forma excelente. Não é isso, Soraya? Não sei. Não sei. Acho que a Azul tocou numa coisa que eu acho muito importante a gente falar, que é a ética, né? E aí, assim, existe uma ética que ela é atemporal. Nós temos a atemporal e a temporal, que foi a que ela comentou, que é óbvio, a sociedade vai mudando, os comportamentos vão mudando e as coisas, obviamente, vão mudando de lugar. Mas a ética atemporal, essa não muda. Essa vem lá da filosofia, lá dos primórdios, né? E eu diria que é bem focada na justiça, na fraternidade. E aí, quando a gente está falando de tudo isso junto e misturado, eu voltaria lá na COP30 e diria o seguinte: por acaso vocês viram uma quantidade de informações sobre a forma inusitada de planejamento e estruturação de Belém para receber a COP30? Pois então, assim, deem uma pesquisada. Eu diria que a tal ética atemporal foi ignorada. E se isso é uma ética temporal, eu não gosto dessa ética temporal. Eu diria que existem outras formas de se fazer as coisas, e quando a gente fala assim, porque as pessoas não têm conhecimento, eu até concordo que, assim, algumas pessoas que não são, ou que não estão dentro de um contexto de decisão, essas pessoas possam ignorar ou não entender.
quem está no contexto de decisão não tem esse direito, no meu ponto de vista. Um ministro, um presidente da República, da mesma forma que um deputado, que um vereador, da mesma forma que engenheiros e arquitetos que fizeram o planejamento da área em Belém, da COP30, colocando até coisas artificiais e fazendo uma estrutura que ignora absolutamente tudo que é a realidade de Belém. E fazendo eu diria, um grande greenwashing. Então, no meu ponto de vista, já começa meio que enrolado no momento em que você vai receber gente do mundo inteiro para conversar sobre questões que deveriam levar em conta a ética atemporal, deveriam levar em conta os 3 pilares da sustentabilidade, acrescendo a cultura, que é o 4º pilar, que não se fala muito, mas que já faz parte em vários contextos. Eu não vi, mas todas as coisas que eu participei me deixaram assustadas com a postura das pessoas que se envolveram em pensar o evento. Se mudou alguma coisa, eu não sei, mas a internet tem essa coisa boa. Foi um movimento bem forte, onde houveram contestações de várias pessoas importantes, de várias pessoas formadoras de opinião dentro da internet, e eu ajudei bastante na divulgação, justamente porque é isso, gente. Quando eu falo que nós todos somos responsáveis, a gente tem que ter todos os sentidos aguçados e abertos, mas não é só para o que interessa, é ouvir, entender o que está acontecendo e se posicionar. Porque se a gente não se posiciona, todos os que estão sendo retirados de cena dentro do contexto que está sendo armado para a COP30 não tem poder nenhum, eles podem morrer de falar que ninguém vai ouvir. Então, é a gente que tem que fazer esse movimento. Bom, a outra questão, eu acho que é assim, quando a gente está falando da IA, como qualquer outra coisa, quando é um processo de inovação, né, o novo, ele se atropela. Nós somos mestres em fazer isso, em deixar o novo se atropelar, porque a gente não se planeja para o novo. E aí, assim, essa coisa da água, ela está sendo mega divulgada. E aí, o que eu ouço e vejo? Até pessoas bem informadas, elas brincam com a IA para as maiores besteiras da vida. Aí, assim, mas você não usa? Eu falei, para besteira? Não, eu vou deixar para usar o dia que eu precisar e deixando espaço para quem precisa. É a mesma teoria do plástico. Ah, mas o plástico revolucionou. Sim, o plástico dentro da medicina, dentro de várias outras questões sérias, revolucionou mesmo. E é óbvio que tem que ser mantido e até você melhorar a condição dele. O que a gente fala é que eu vejo isso até em eventos para a sustentabilidade, que você chega, tem 2, 3 garrafinhas de PET para cada pessoa. Ô, gente, pelo amor de Deus. Sabe? É tipo assim, como assim, sabe? Ah, Soraya, mas as pessoas têm que beber água. Eu falei, querido, o planejamento precisa olhar para a forma como você vai oferecer a condição. Não pode ser dessa forma. Então, o embotamento, ele é tamanho que as pessoas fazem achando até, não, eu posso fazer assim, estou fazendo com maior boa vontade. Espera aí, não. Quem está numa posição de decisão não pode achar, ela tem que saber, ela tem que ter indicador, ela tem que ter material, ela tem que saber culturalmente a história de tudo que aconteceu para chegar naquele momento, entender como é que ela faz. Cara, a engenharia, a arquitetura, elas são mega fundamentais dentro desse contexto todo, sabe? Porque são elas que planejam espaços, que planejam eventos, que planejam um monte de coisa. Todo mundo é importante, mas eu estou falando porque eu sou engenheira civil e eu vejo a falta de compromisso da minha
da minha galera, digamos assim, que nem é a minha galera, porque eu já estou fora há um certo tempo, mas a falta de compromisso. Não, mas o cliente não quer. Gente, não é o cliente não quer, vamos mostrar. Aí, assim, a gente não tem essa paciência, mas o meu trabalho foi a vida inteira assim. Você chega numa indústria, a pessoa que te recebe, que é o top o primeiro que vai te receber, ele não quer gastar. Ok, ele não está errado. Ele não está errado. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber como é que eu sensibilizo ele. Como é que eu vou sensibilizar ele? Mostrando os números. Isso aqui você gasta X. Se a gente fizer isso, você vai gastar X menos 2. A sério? A sério. Além de você criar um dinamismo diferente, uma condição diferente, uma resposta diferente daqueles que vão usufruir disso daqui que você está oferecendo. Não é favor, é uma regra boa para o teu resultado. Mudar esse processo produtivo é muito caro. Cara, mas olha só, sai daqui 100 pessoas doentes, que você fica sem elas porque elas não conseguem trabalhar, elas vivem tendo que se afastar. O absenteísmo faz uma diferença enorme no teu resultado no final do mês, não faz? Faz. Então, a gente pode resolver isso com a reengenharia e com tecnologia. Então, gente, eu diria a vocês o seguinte: não temos desculpa. Quem é formador de opinião e quem tem uma função que define qualquer coisa, não pode dizer que não sabe, porque você pode pesquisar e qualquer um de nós pode saber. Qualquer um de nós tem acesso às informações, se quiser. Se não ficar assim no hora veja, eu acho, você não pode achar nada. Quem pode achar alguma coisa é uma pessoa que, de repente, vai fazer uma atividade que não compromete o todo. É simples para mim. Isso, para mim, é ética atemporal. Você saber o seu papel e saber como que você tem que se posicionar e se você tem uma função específica, se você estudou para uma coisa, é porque você entende que isso é o seu caminho. Então, faça o seu caminho valer a pena. Faça o seu caminho bem feito, sabe? Sem preguiça. Desculpa, mas eu acho que é isso. Isso, tá. Só não concordo com a questão da IA. A IA precisa encontrar uma outra forma de refrigerar os seus computadores. Porque... Mas isso é um primeiro momento, é o que eu falei. Você, quando começa, tem um início. Ninguém começa com tudo certo. Não começa. Mas precisa ser discutido isso e não ser deixado de estar, né? Está sendo discutido. Mas você não está resolvendo, né? Uma outra Nem vai coisa, ser uma solução Soraya, rápida, Márcia, é tecnologia. Eu posso terminar, Soraya? Posso terminar? Claro. Uma outra, ainda não terminei o raciocínio. Desculpa. Uma outra questão é que num evento não é só o copo de plástico, é a energia que você gasta. Você tem que colocar, considerar e comprar os créditos, né? Você gasta energia, copo plástico, que mais? Outros materiais. Tudo isso precisa ser considerado, não é só essa questão. E quanto a Belém, eu não sei do que você está falando. Porque está sendo, sim, feito algumas coisas, é claro, como você diz, nem tudo vai ser acertado. Houve um momento em que eles usaram tipo árvores, considerando as árvores lá de Singapura, foi muito criticado, e não foi colocada a arborização, porque as árvores não tem espaço para se colocar árvore naquele lugar, e foi um equívoco, e eles consideraram e consertaram. Mas tem outras coisas sendo acertadas. Tem muitas críticas, vai ser uma coisa muito cara para Belém, mas eu acho que o grande legado é dar visibilidade e tem que ver também o quanto cresce a cidade depois de uma COP. Era isso. Obrigada. Quantas informações legais. Pode falar, Soraya. Tive a impressão que você ia... não? Olha só quantas informações, gente. A gente começa a pensar, e aí é muito legal esses nossos bate-papos, porque cada um está numa região e a gente vai tendo as especificações de cada uma, né? Eu não tenho ideia do que está sendo feito aí em Belém, para poder... Eu sabia que estava aqui, claro, sabia que ia acontecer,
mas nem imagino, estou acompanhando como que é essa estrutura. O que a gente sabe essa estrutura, em todos os momentos que tem, a gente tem essa questão de estrutura, né? Então, vou falar do que eu entendo, né? Do que eu sei. Quando a gente faz uma feira aqui em São Paulo, em qualquer lugar, a quantidade de material que é colocado ali, que é desmontado para 2, 3, 4 dias, quando é 4 dias é muito, que você monta, que você coloca, monta toda aquela estrutura, e ela é feita, e tá aí cada estante vai ser de um jeito, daí desmonta tudo aquilo, quantidade de lixo que é criado a partir de um simples final de semana para um evento, seja ele qual for, um evento de apresentação de produtos, um evento de apresentação de serviços, um show, um espetáculo que vai acontecer, tudo num curto espaço de tempo, monta-se e desmonta-se. E aqui em São Paulo, então, que tem, nem sei quantos espaços tem, o volume de lixo que é criado é estratosférico. E quando a gente pensa em algo assim, pontual, como vai acontecer em Belém, é algo que vai acontecer, e foi muito interessante quando a Márcia falou, o que a cidade vai conseguir após o evento, né? O que vai ficar de legado desse evento para a sociedade. Então, aí, quando a gente pensa nesses eventos que são... Eu vou assistir um show de um cantor que eu gosto, de uma banda que eu gosto, vai ser naquele final de semana, vai ser no sábado ou no domingo, às vezes tem 2 apresentações, e depois desmonta-se tudo. O que é feito com tudo isso? Então, essa nossa conscientização, e quando a gente fala de ética também, vai muito além, né, de tudo aquilo que a gente possa imaginar e possa reter. E vou até ir um pouquinho mais além. Quando a gente fala que capa é cada um, porque nós estamos falando, afinal, do eu e o mundo, né? Como é que a gente faz? A festa infantil que a gente fez com os nossos filhos, a festa de adolescente que a gente fez de 15 anos, a nossa festa de aniversário, como é que está esse nosso cuidado com tudo? E aí a gente volta para o meio ambiente. E por que é importante quando a gente fala do reciclável para o meio ambiente? Porque essa é a coisa mais palpável. Eu acho que foi a primeira... de vocês que são especialistas em meio ambiente, pode me corrigir, porque eu não sei. Eu acho que, na minha vida, a conscientização veio através do reciclável, veio através da conscientização de quanto lixo que eu tenho, até o que eu estou separando ou não separando. Foi aí que eu entrei para conhecer, eu não fiz faculdade, não fiz curso de especialização nesse tema, mas talvez até para isso, a importância de a gente começar a ver. Eu não tenho nada que fazer? Tenho sim. Olha só a volta na sua casa, olha só a volta no seu escritório. O que você pode começar a fazer a nossa sementinha? Concorda? Redução, sim, acho que a primeira grande conquista vai ser o dia que a gente conseguir, né, aumentar esse... Não sei se eu chamo de nível, mas que hoje no Brasil você só tem 3% de resíduos reciclados, né? O Brasil do tamanho que é, por isso que você tem notícias de várias situações de muito resíduo, né? E às vezes só em lixões, e às vezes, a maior parte das vezes, sem controle. E se a gente pensar na população do Brasil e imaginar só 3% de reciclado, eu não sei nem... Acho que não preciso dizer mais nada, né? É só olhar que tem 97% faltando. Mas eu acho que, além dessa coisa dos 3%, a gente precisa pensar em ampliar isso, né? Óbvio. Eu acho que existe um conceito mais sério ainda, para mim, que é o do consumo, que vem antes do resíduo, né? Porque é o consumo da gente que pode definir qualquer mudança nesse contexto todo. E aí, assim, não é defesa disso ou daquilo, nem ataque disso ou daquilo, é simplesmente uma realidade. E quando você estava falando aí das montagens e tal, várias situações, as montagens hoje já são mais modernas no sentido de reaproveitamento, né? Em termos de fazer de material que monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta, zilhões de vezes, né?
Mas óbvio que gera realmente muita coisa, e novamente eu vou carimbar, não existe o direito de fazer um evento, quem faz o evento, ou seja, os profissionais, que não contemple absolutamente tudo, sabe? Em pleno século XXI, com todos os resultados que a gente vê, eu continuo achando que não é justo você ter um cargo ou ocupar uma posição e não dar o seu contributo dentro do que é esperado naquela posição. Mas, fora isso, eu acho que para todo, e isso envolve toda e qualquer empresa, todo e qualquer processo produtivo, porque todos eles geram, não tem como não gerar, né, resíduo. Mas eu acho que a forma das empresas olharem para o próprio processo produtivo, ela só vai ter alguma mudança quando a gente trouxer para a pauta a ética atemporal e quando a gente entender a nossa conexão com o universo. Enquanto a gente achar que a gente tem que resolver tudo no lucro, a gente não consegue enxergar grandes soluções ou soluções mais viáveis, sabe? E isso não quer dizer que as empresas não devam olhar para o lucro, óbvio que sim, até porque a não geração de emprego também não é sustentável, ela precisa, a economia precisa de circular, né? Mas aí a circulação, que precisava ser repensada no meu ponto de vista, e ela só pode ser repensada a partir dos formadores de opinião e daqueles que exercem a sua posição com a seriedade que deveria. E aí, isso posto, óbvio que a gente consegue achar alguns caminhos. Perfeito? Não. As coisas começam, já não começam perfeitas, a gente vai adequando aqui, vai adequando ali, mas tem coisas que já são muito refeitas o tempo inteiro, né? Então, não tem por que você errar. Não tem por que você fazer a escolha inadequada, gastar um dinheiro com escolhas inadequadas, e então eu acho que isso para mim é ponto pacífico. Mas a nossa participação no dia a dia, eu acho que também passa pelo nosso compromisso, tipo assim, eu sou médica, eu não tenho nada a ver com isso. Não tem muito a ver com isso também, né? Enquanto médica, que não é o caso, viu? Não tem nada, eu não tenho nenhuma relação com a área de saúde, aliás, é uma área que eu pouco conheço. Mas, enfim, eu estou colocando que, assim, eu não atribuo aos engenheiros e arquitetos, tadinhos, todas as falhas da vida, porque a gente constrói e tal. Não, claro que não, é óbvio que não. Você tem todo mundo exercendo seus papéis dentro dos contextos e cada um tem que ter a sua responsabilidade. E dentro da empresa, eu acho que fica muito claro, né, que não tem como não ser a definição de propósito de cima da alta direção. Então, óbvio que é a partir dela que os contextos das empresas podem ou não melhorar, mudar ou criar outros rumos, né? Porque as pessoas que trabalham, elas executam, né, dentro do possível, dentro daquilo que é possível e que é oferecido para elas enquanto cultura da própria empresa. E acho também que a gente está dando os nossos passos, acho que muito devagar, enquanto espécie, e a gente acaba se autoflagelando, porque o que a gente está fazendo com o meio ambiente, a gente está fazendo com a gente também, né? Então, passa a ser um autoflagelo, né? No final da história, e que não escapa ninguém em lugar nenhum do mundo. Então, assim, sabe, é uma coisa que a gente precisava repensar mesmo muito, os nossos comportamentos, e eu achei ótimo você trazer para a pauta a questão da ética, e eu acho que resgatar a ética atemporal, e eu acho que está colando isso, que o estoicismo está tomando conta dos posicionamentos de liderança e tal, né? E de coaches e tal. E eu acho que é legal, porque, na verdade, o estoicismo é uma filosofia muito bacana e que resgata bastante essa coisa da ética atemporal. Mesmo tendo virado moda, que seja uma moda que pegue, que fique e que desenvolva, sei lá, e que possa aquecer um pouco. Eu acho que o caminho da gente resgatar a ética temporal nas nossas vidas. O ESG já não é uma moda, né? O ESG já é necessário ser implementado nas empresas, é preciso ter essa consciência.
o impacto que eu causo enquanto empresa no meio ambiente, o impacto que eu causo na minha comunidade, o que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir, pensar no coletivo e, ao mesmo tempo, fazer uma gestão de tudo isso para que a minha empresa dê lucro. Eu, enquanto empresa, se trabalho, se sou um CEO da empresa, eu preciso ter essa consciência e entender que o meu consumidor está cada vez mais atento a isso. Cada um no nível de maturidade, de entendimento seu, assim como eu também entendo que conduta ética, valores para cada um, tem também a questão da subjetividade, né? Cada um é cada um tem a sua história, o seu valor, mas é importante que também comece a se pensar no coletivo, porque isso já está impactando diretamente na sua vida. Uma outra questão é que você tem que ter um ambiente que possa, sim, fazer testes e erros, você não acerta em tudo, tem questões que você já deveria ter resolvido e não está acontecendo, questões como queimar a floresta, questões como o que discutir o quanto que o petróleo vai se prospectar petróleo na Amazônia, quando já deveria estar pensando num outro tipo de alternativa, vai se usar hidrelétricas e drenar e destruir a cultura dos indígenas, do povo da floresta, em função de uma hidrelétrica. Todas essas questões precisam estar aí tendo uma reflexão, pensando, mas entendendo. Eu acredito, como essa panelista falou, essa nova geração que está vindo aí, que é muito movida a propósito e tem mais a entregar do que nós que já estamos um pouco. Precisamos, sim, estar o tempo todo renovando, mas temos valores já arraigados, maneiras de resolver a vida já arraigadas, que às vezes a gente nem percebe que está fazendo daquele jeito, que passa pela questão do autoconhecimento também, né? Entender quais são esses propósitos, valores, e pensar e entender que cada decisão sua impacta não só em você, mas no coletivo. Eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Era isso que eu tinha para dizer. Queria só ressaltar que a minha rede social é marcianogueira.oficial, que esses 3 episódios foram muito bons ter participado, fiz muitos insights, reflexões e consolidei outras ideias. E espero que a gente tenha outros encontros. E também falar, mas aí já fica com a Azul, que é presidente da cooperativa Conexão Novo Mundo, falar sobre a conexão, mas eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto, desse movimento. Obrigada. O tempo passa rápido, né? Também não tinha visto que já estava no final da história, não. Então tá, né, gente? Foi ótimo mais uma vez, foi ótimo a gente finalizar os nossos 3 encontros. Óbvio que teremos outros, com certeza, e das minhas redes sociais, eu vou colocar os 2, né? Casa Novo Humano, que é o meu Instagram, o site também é casanovohumano.com. E Soraya Sacramento é o meu pessoal. Enfim, foi um prazer enorme a gente discutir esses 3 dias, não, 3 segundas-feiras, né? E eu espero que a gente tenha conseguido contribuir de alguma forma e plantar algumas sementinhas por aí, mas se não plantou em lugar nenhum, plantei eu no meu próprio coração, então já também ganhei, então está feito. Tá bom? Obrigada, Azul, pela oportunidade, obrigada, Márcia, pela companhia, e sigamos os nossos rumos aí. Boa semana para todos e para nós. Esse mais um programa da Rádio Parreirinha, programa Conexão Novo Mundo, a cooperativa Conexão Novo Mundo, que traz para vocês temas, pensamentos, insights, dicas para melhorar o seu dia a dia. Entre em contato conosco, vai ser muito bom estar com vocês. Instagram, Conexão Novo Mundo, e no nosso site, www.cooperativaconexãonovomundo.com.br. Até a próxima segunda-feira. Obrigada, Márcia. Obrigada, Soraya. Até breve.